Uma boa noite a todos os irmãos, muita paz nesta sexta-feira de inverno, enfim, em que nós rogamos a Jesus que aqueça os nossos corações e que possamos estar muito próximos, ainda que distantes, por conta da pandemia. O tema que nos traz a tribuna na noite de hoje é a lei do amor, que está muito bem exemplificada e muito bem trabalhada no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata justamente, no seu item 9, do que seria essa lei do amor. Então, nós desenvolvemos um esquema para trabalhar essa palestra, para trabalhar essa conversa com os irmãos. Primeiramente, nós falaremos da visão, sob o ponto de vista da doutrina espírita, o que é a lei do amor. Posteriormente, vamos falar sobre como aplicá-la aos nossos afetos, o que seria fácil, e aos desafetos, aqueles que porventura com os quais nós não nos afinizemos ou que não gostem de nós por alguma razão, ou aparentemente sem razão alguma. E por último, nós trabalharemos, além da visão da questão 886 do Livro dos Espíritos, que vai trabalhar justamente a caridade, sem a qual é impossível amar o próximo. E para finalizar, trabalharemos uma mensagem chamada Amar é Escolha. Então, partindo desse pressuposto de que amar é uma escolha, nós vamos ao Evangelho, capítulo 11, Amar o próximo como a si mesmo, e tem 9 com a mensagem de Fénelon, datada de 1861, e que vai falar justamente que o amor é de essência divina. Então, se todos viemos de Deus, o amor está dentro de nós. Ainda que nos pareça que em muitas situações que nós acompanhamos pelos noticiários, pela mídia de forma geral, o amor não exista em alguns indivíduos, só que na verdade o amor está dentro de nós. O que muitas vezes acontece é que os maus ímpetos, as más inclinações acabam por adormecer esse amor, mas que está latente em nós e que um dia surgirá com toda a sua força. É muito importante nós pensarmos que o amor, ele está em nós e ele deve se manifestar no dia a dia. Embora amar seja uma escolha, e depois nós vamos ver por que é uma escolha, nós devemos ver também que, além de nós podermos optar, devermos optar por amar, apesar disso, é uma escolha muito difícil. Ou seja, gostar de quem nos é oponente, gostar de quem nos irrita, gostar de quem nos contraria, é algo muito difícil de ser feito, mas a doutrina espírita vai nos dizer que é necessário. Então, no capítulo 11, no item 9, vai se trabalhar a seguinte questão, dizendo que os efeitos da lei do amor são o aperfeiçoamento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrena. Ora, nós sabemos que a felicidade plena na Terra é impossível. Entretanto, o modo como vivemos influencia o que nós chamamos de felicidade relativa. Ou seja, nos é possível viver bem dentro da nossa casa, nos é possível viver bem no ambiente de trabalho, na sociedade como um todo, a partir de algumas regras de conduta. E a principal delas é o amor. Existe a chamada regra de ouro: não façais aos outros o que não quereis que os outros vos façam, mas fazei pelo contrário todo o bem que puderdes. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Coríntios, diz que sem amor nós não somos nada. Podemos falar a língua dos homens e dos anjos, ter toda a ciência, mas se não amarmos, se não formos caridosos, de nada vai adiantar. Essa passagem é muito bonita, mas como ela cabe na prática? Sabemos que praticar é bastante difícil, mas necessário. Ela cabe justamente quando nós decidimos por amar, por respeitar, por tratar bem aqueles que nos tratam mal, por desejar o bem. E aí muitos de nós se perguntam: Marília, mas será que eu tenho de necessariamente amar, vou andar de braço dado com aquela pessoa que eu sei que não me quer bem? Na verdade, o Evangelho não vai nos dizer isso.
e sim que nós não devemos desejar essa pessoa que pensa diferente, que age diferentemente, não desejar o mal, desejar todo o bem que pudermos, porque assim queremos que hajam conosco, que se faça o bem. Certa feita eu li um livro que trazia uma frase de um treinador ítalo-americano chamado Vince Lombardi. Ele tinha um preceito muito interessante sobre a questão do amor. Ele dizia, como técnico, eu não sou obrigado a gostar de todos os meus jogadores, mas como técnico, eu tenho a obrigação de amá-los, porque sou seu líder. E aí, isso no primeiro momento nos parece bastante contraditório. Como eu vou amar alguém de quem eu não gosto? É justamente pensar sob a ótica na esfera do respeito. Então, alguém que pensa diferentemente, alguém que se expresse diferentemente, alguém que age de uma maneira diversa da nossa, merece o nosso respeito. Merece que nós desejemos realmente o bem dessa pessoa, não vibremos mal. Nós sabemos, a partir da doutrina espírita, a influência que o pensamento tem sobre as nossas ações e também sobre a nossa energia, sobre aquilo que nós emitimos para o próximo. Então, se os meus pensamentos forem de desamor, eu posso até dizer palavras amorosas, mas certamente a vibração que vai imperar é a vibração do meu desamor, do ódio, do meu desequilíbrio. Isso, sem dúvida alguma, é mais prejudicial para nós do que para o próximo, porque nós estamos sentindo aquela raiva. Eu sempre penso na metáfora do motorista, que se enfurece no trânsito com as janelas fechadas e xinga, e briga, e esbraveja. Fica vermelho, fica ofegante, mas aquele parceiro que passou por ele, já passou. Ele efetivamente talvez não tenha ouvido nada, mas ele ficou com toda aquela energia ruim, com todas aquelas vibrações baixas. Então nós devemos pensar que nós não podemos, por vezes, escolher como nos sentir, mas podemos sim escolher o que fazer com aquilo que nós sentimos. Então eu posso explodir de raiva, eu posso tratar o outro mal, eu posso me vingar, ou eu posso escolher o outro caminho. O caminho da tranquilidade, o caminho da prece, o desejo de amor ao próximo, com a ideia de que somos irmãos. Por mais difícil que em alguns momentos nos seja pensar a respeito disso. Então, os efeitos da lei de amor se podem sentir a partir das nossas atitudes e das atitudes daqueles com quem nós convivemos. Quando nós amamos, nós evoluímos. E não estamos na Terra para outra coisa senão amar, senão nos aperfeiçoar. Na atual conjuntura que nós vivemos mediante as redes sociais, uma grande batalha de ideias, de pensamentos, de emoções contrárias. E por vezes nós vemos essas batalhas no Facebook, no Instagram, em outras mídias, nos chegarem de uma maneira bastante agressiva, bastante polarizada, em que eu tenho preferência por um político A, o outro tem preferência por um político B, e aí se faz toda uma briga, né? Toda uma discordância forte acerca dessas questões. Então, a lei do amor envolve bastante a nossa conduta, a maneira como nós devemos agir. E aí isso passa por uma mudança comportamental, em nós educarmos a nossa língua, em nós educarmos os nossos pensamentos e em nós educarmos os nossos sentimentos. Vejam que não podemos, muitas vezes, escolher a forma como estamos nos sentindo, mas podemos escolher o que fazer com as nossas emoções, ou seja, de que forma nos comportar. Isso é uma escolha nossa, uma escolha que depende de nós. No item 10 do capítulo 11 do Evangelho, Sansão vai dizer: crede que estas sábias palavras, amai muito para serdes amados, seguirão os seus cursos. Essa máxima é revolucionária e segue uma rota firme e invariável.
Mas nós já haveis progredido, vós que me escutais, sois infinitamente melhores do que há 100 anos. E às vezes, olhando para o contexto social, não nos parece, mas vejamos quanta evolução nós tivemos em torno da tecnologia, em torno de tecnologias para a medicina, em questões da educação e outras. Entretanto, ainda nos falta aprender verdadeiramente a amar. A amar de uma maneira incondicional, que significa não querer o mal, mesmo daquele que me quer mal. E aí o Evangelho vai nos falar sobre amar os nossos inimigos, e é justamente isso. É claro que eu não vou devotar a um inimigo o amor que eu devoto ao meu irmão, ao meu melhor amigo, à pessoa que convive comigo e que se afiniza comigo, que me é cara, porque eu tenho muito carinho. Mas eu posso escolher não desejar o mal. Eu posso escolher ter uma conduta diferente, ainda que a do outro me seja ofensiva. E aí nós paramos para pensar o quanto temos de evoluir em matéria de amor, de desenvolver aquele amor ágape do qual os gregos falavam, né? Que é o amor incondicional, que é o amor por todas as criaturas, é o amor que se reporta ao outro, seja esse outro quem for. O Livro dos Espíritos vai nos falar sobre, no capítulo das leis morais, a respeito da caridade e do amor ao próximo. Na questão 886, Kardec questiona os espíritos superiores sobre qual o verdadeiro sentido da palavra caridade. E a caridade, né, que nós sabemos sem a qual nós não caminhamos, não evoluímos. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus, nosso modelo e mestre? Benevolência para com todos. E nesta semana, irmãos, estudando para esta exposição, a palavra benevolência ganhou para nós um novo sentido. Benevolência significa bondade mais vontade. Benevolência. Então, significa que tem de haver vontade da minha parte para praticar o bem. Benevolência para com todos. Jesus não escolhia, vou ser benevolente com minha mãe ou com meus apóstolos, e sim para com todos. Indulgência para as imperfeições alheias. E aqui, nós ainda temos uma responsabilidade muito grande, porque nós não temos indulgência. Nós não toleramos a falha do próximo. Nós não toleramos a diferença. E aí, o Livro dos Espíritos nos é muito claro. Indulgência para as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Comentário de Kardec: o amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, porque amar o próximo é fazer-lhe todo o bem possível, que desejaríamos que nos fosse feito. Tal é o sentido das palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. E muitas vezes não sabemos fazer isso. Eu amo aquele que está do meu lado, que é meu companheiro, eu amo o meu filho, eu amo meu animal de estimação, eu amo o meu colega do trabalho, que é meu amigo pessoal, mas me é difícil amar o vizinho, me é difícil amar aquela pessoa que pensa tão diferentemente de mim, me é difícil amar aquele que é desagradável comigo. Mas o Evangelho vai nos dizer que é necessário nós termos benevolência, e aí essa questão do Livro dos Espíritos vem nos reforçar. Benevolência, indulgência e perdão das ofensas. Nas nossas buscas, nós achamos também um texto bastante interessante que vai falar da lei de amor aplicada à conduta e às instituições. E uma das questões trabalhadas, além da questão 886 do Livro dos Espíritos, a benevolência, a indulgência e o perdão das ofensas, vai trabalhar 3 questões ou 3 qualidades que nós devemos deter para realmente praticarmos a lei do amor. A primeira delas é a lealdade. O que significa ser leal? Significa ter uma fidelidade manifestada pela maneira de agir nos compromissos assumidos. Ou como dizia o meu avô, honrar um compromisso com o fio do bigode. Creio que os irmãos já tenham ouvido
esse adágio, né? A honra de um homem se mede no fio do bigode, ou seja, não é necessário assinar um papel. Nós sabemos que por várias questões na sociedade temos de nos resguardar com a assinatura de contratos e outras, né? Mas a lealdade está acima disso, pelo respeito às regras de honra e da probidade. Sinônimos: retidão, honestidade. Probidade, eis aí um termo que para mim era bastante novo. Falando de uma qualidade moral exercida na relação com os outros. Respeito ao bem do próximo. Observar os direitos e os deveres da justiça. A minha liberdade vai até onde começa a liberdade do outro. Eu não posso ouvir som às 11 horas da noite ou à meia-noite em altos brados, se eu sei que às 10 eu tenho, por lei, de respeitar o silêncio, a ordem na rua onde eu moro. Então, a minha liberdade vai até onde começa a do outro, eu tenho que respeitar esse limite, não invadir um espaço que não é meu, não achar que o outro vale menos do que eu, porque aos olhos do Pai todos valemos muito. Não menosprezar aquele que é diferente de nós, aquele que por alguma razão nós julgamos inferior a nós por alguma razão. Não devemos pensar isso. Sabemos que todos nós, como dissemos, tem o nosso valor. E a terceira questão é ser consciencioso, ou seja, é aquele que se aplica em conformar-se escrupulosamente às exigências da consciência moral, ao árbitro que temos conosco e que, cada vez que nós erramos, ele apita, ou seja, ele diz onde nós erramos e por que erramos. Então, ter essa ideia, a doutrina espírita tem isso, tem a caridade como base, tem a lei do amor como base. Não é possível nós evoluirmos, nós crescermos, sem realmente escolhermos amar. E aí, amar realmente é uma escolha. Como nós falávamos no começo da nossa conversa, eu não posso escolher não sentir tristeza diante de uma palavra ofensiva. Mas eu posso escolher ter um comportamento contrário àquele que me gerou tristeza. Posso escolher ser uma pessoa educada, delicada, com tato com relação aos sentimentos do próximo. Eu posso escolher, então, como eu vou agir, como eu vou conduzir a minha vida, como eu vou conduzir os meus relacionamentos. Hoje se fala bastante na questão do relacionamento, inclusive até no comércio, até nas relações de gestão, ou seja, como um chefe, por exemplo, se relaciona com seus funcionários é determinante para a satisfação deles. Como uma empresa se relaciona com seus públicos é determinante para o sucesso dessa empresa. Então, o relacionamento é uma construção. Há quem faça uma analogia entre o relacionamento e uma planta, que nós temos que regar todos os dias, senão ela morre. Ou seja, nós temos que alimentar os nossos relacionamentos de boas emoções, de boas condutas, de delicadeza, de perdão, de amizade, de não julgamento, de indulgência, né, como nós vimos, e de benevolência, ou seja, dessa vontade voltada para o bem. A doutrina vai nos apontar que o orgulho e o egoísmo são as piores chagas e as oponentes ao amor. Então, quando eu decido amar, eu decido realmente, e aí a história que nós trazemos por último vai confirmar essas questões, decidimos por amar a outra pessoa, decidimos por fazer todo o bem que nos seja possível, nos tornamos automaticamente, não automaticamente, né, com muito trabalho, mas nos tornamos, consequentemente, menos egoístas, mais voltados para o nosso próximo, mais altruístas, né, que é o contrário do egoísmo. Ou seja, quando realmente nos doamos, doamos do nosso tempo, doamos daquilo que temos de bom para aqueles com quem nós convivemos. Em tempos de pandemia, em tempos de distanciamento social, e agora estamos num novo momento de quarentena, de nos recolhermos dentro dos nossos lares, na medida do possível, nós paramos para pensar nisso. Se eu não posso visitar,
Se eu não posso estar próximo fisicamente, como é que eu faço? Um pensamento, uma prece, um telefonema, uma mensagem de WhatsApp ou nas mídias sociais, enfim, uma mensagem carinhosa, tudo isso nos ajuda a praticarmos o amor. Especialmente a prece nos auxilia diante daquelas situações que nós no momento não podemos resolver. Aqueles desafetos que ou não nos querem ouvir, ou que já partiram, que estejam de repente já no mundo espiritual, por aqueles que estejam distantes fisicamente, mas que um pensamento possa chegar, o pensamento de amor, o pensamento de perdão, o pensamento de benevolência. Isso tudo nos vai dizer a lei do amor. A lei do amor diz que devemos, a exemplo de Jesus, nos amarmos a nós mesmos, amarmos o próximo como a nós mesmos, tal como Jesus nos amou. Amar como ele amou ainda nos é impossível, inclusive, de mensurar, de medir esse amor que é por nós infinito. Mas fazermos todo o possível, o amor que estiver ao nosso alcance naquele momento. E procurarmos realmente perdoar enquanto aqui estamos, enquanto estamos no caminho. Em breves palavras, uma explicação racional da proposta ética de Jesus. Amai-vos uns aos outros como irmãos. A proposta do egoísmo nós já conhecemos bem, ou seja, é fácil pensar em si e pensar naqueles que concordam com a gente, naqueles que estão do nosso lado, enfim. Cabe a cada um de nós fazer a escolha que mais nos fale a razão e o coração. E a escolha deve ser a escolha do amor. Em pequenos atos, em pequenas doses, pouco a pouco. Às vezes nós pensamos que somente as grandes ações é que têm prevalência, é que têm validade. E às vezes é no perdão que eu não dou, é numa emoção ruim que eu não abandono, que reside a minha infelicidade, a minha dor, a minha angústia. Então, para sermos relativamente felizes aqui na Terra, porque já sabemos que na Terra a felicidade plena é impossível, para termos uma felicidade relativa, parcial, amar é necessário. E como é bom nós nos sentirmos amados, nós nos sentirmos queridos, nós sentirmos que as pessoas nos amam, mas acima de tudo que Deus, que Jesus nos amam, que nós somos queridos e todos nós o somos. Por mais que vivamos sozinhos, por mais que os nossos entes queridos de repente não estejam mais entre nós, sabemos que nenhum de nós morre, que nós apenas mudamos de plano, voltamos para a pátria espiritual. Para finalizarmos, então, a nossa exposição sobre a lei do amor, trouxemos uma mensagem do site Momento Espírita dos nossos irmãos da Federação Espírita do Estado vizinho do Paraná, chamada Amar é uma Decisão. Eu peço licença aos irmãos para ler alguns trechinhos dessa linda mensagem. Um homem foi visitar um sábio conselheiro e disse-lhe que estava passando por muitas dificuldades em seu casamento. Falou-lhe que já não amava sua esposa e que pensava em separação. O sábio escutou, olhou nos olhos e disse: ame-a. Mas eu já não sinto nada por ela, retrucou o homem. Ame-a, disse novamente o sábio. Diante do desconcerto do homem, depois de um breve silêncio, o sábio lhe disse o seguinte: amar é uma decisão, é dedicação e entrega, é ação. Portanto, para amar é preciso tomar uma decisão. Quando você se decide a cultivar um jardim, você sabe que é necessário preparar o terreno, semear, regar, esperar a germinação e a floração. Você sabe que haverá pragas, ervas daninhas, tempos de seca ou excesso de chuva, mas se você está decidido a ter um belo jardim, jamais desistirá, por maiores que sejam as dificuldades.
assim também acontece no campo do amor. É preciso dedicação, cuidado, espera. Assim, se quiser cultivar as flores da afeição, dedique-se. Ame seu par, aceite-o, valorize-o e respeite-o. Dê o afeto e a ternura, admire-o e compreenda-o. Isso é tudo, apenas ame. O amor é a lei da vida. Se não houvesse amor, nada faria sentido. Busquemos então meditar sobre o que temos e o que não temos, sobre quem somos sobre quem não somos, e a respeito do que fazemos e não fazemos, guardando a convicção de que sem a presença do amor naquilo que temos, no que fazemos e no que somos, estaremos imensamente pobres, profundamente carentes, desvitalizados. Então pensemos. As flores que espalham aromas nos canteiros são mensageiras de Deus falando nos jardins. Os pássaros que pipilam nos prados e cantam nos ramos são a presença do amor de Deus transparecendo nos ninhos. O homem sábio, pelos conhecimentos que lhe robustecem o cérebro, e aquele que se enobrece no trabalho do bem, pela luz que lhe emana do íntimo, apresentam o amor de Deus, levantando a vida, elevando a vida. Essas e outras facetas do amor é que fazem com que a vida tenha sentido. A vida só tem sentido se nós amamos. A vida só tem sentido se nós escolhemos amar, pensar no próximo, auxiliá-lo naquilo que pudermos, seja com uma prece, com uma ajuda material, seja com um sorriso, seja com uma mensagem nesses tempos de pandemia, que nos afastam fisicamente, mas que não devem deixar com que o nosso coração passe frio. Que Jesus nos abençoe a todos. Eu agradeço a atenção, o carinho dos irmãos em acompanhar essa exposição doutrinária. Rogo a Jesus, aos espíritos de luz, que os abençoe e os ilumine em todos os seus passos. Se cuidem, se puderem, permaneçam em casa, estejam em paz. Muito obrigada.